Nós sabemos que o primeiro mandamento nos ensina a quem devemos adorar. O primeiro mandamento fala sobre o ter. Não terás outros deuses. Mas o segundo mandamento, ele fala como adorar a esse Deus. Este único Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, o Senhor Redentor, o Senhor Consolador. Nós sabemos que o segundo mandamento, ele foi escrito dentro de um contexto de idolatria. Nós sabemos que o povo de Israel fez o bezerro de ouro. O povo de Israel, naquele momento, estava imitando as nações pagãs. E Deus, aqui através da sua palavra, estava ensinando o povo e mostrando que o povo de Deus não poderia de forma alguma expressar a sua adoração da mesma forma como o povo pagão expressava adoração aos seus deuses. Nós sabemos que no Monte Sinai, Deus, quando se revelava ao povo, nunca foi de forma visível, sempre foi de forma invisível. Ele falou no meio do fogo, ele falou entre as nuvens, revelando que a adoração a Deus não seria representado por uma aparência física, mas de acordo com a nossa leitura, nós vemos que Deus, Ele é um Deus soberano em sua palavra, e Ele é soberano sobre o seu povo como propriedade dEle. E Deus, ao mesmo tempo, Ele tem zelo pelo seu culto. E sendo Ele um Deus soberano, que tem direito sobre o seu povo e que tem zelo pelo seu culto, então Deus, Ele sendo Deus, Ele exige que recebamos, observemos e guardemos íntegro toda a ordenança religiosa que Deus instituiu em sua palavra, de acordo com o breve catecismo, na pergunta de número 50, mostrando que no segundo mandamento, Deus exige que nós recebamos, através da sua palavra, observemos, guardemos íntegro todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, que Ele instituiu na sua palavra. Então compreendemos que os elementos do culto, pelo qual nós expressamos a nossa adoração, ela é definida pelo próprio Deus em sua palavra. E nós sabemos que a igreja, através da sua história, e através dos estudiosos, a igreja concluiu e definiu, através da palavra, os elementos de culto, de acordo com a palavra, é a oração, é a palavra pregada, são os cânticos, os sacramentos, que é a Santa Ceia, o batismo e as ofertas. Esses são os elementos essenciais, que nos direciona como adorar a Deus, a forma de adorar a Deus. Mas nós entendemos que no culto de adoração existem outras coisas que são circunstanciais,
né, que a Bíblia não diz. Por exemplo, nós vamos cultuar a Deus através do teclado ou de um violão. A Bíblia não fala, isso é uma coisa circunstancial, né? A igreja vai utilizar o método de louvor, vai ter um grupo de louvor ou vai ser só a capela? A igreja canta. Isso é circunstancial, não está escrito. Mas nós compreendemos à luz da palavra de Deus, mesmo sendo algo circunstancial que a igreja define, nós podemos compreender à luz da palavra de Deus que essas escolhas, não existe nada que possa, de forma alguma, desagradar ao Senhor. Deus, em sua palavra, Ele não somente exige que guardemos puro, né, tudo aquilo que está instituído na sua palavra para cultuarmos o Senhor, como Ele também proíbe. E a gente vê no verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então Deus, Ele proíbe, na sua soberania, de definir a forma certa de adoração. Deus não se deixa adorar por representantes, feito por mãos humanas, seja a figura de uma pessoa, seja a figura de um animal, seja a figura das estrelas, seja a figura do sol, seja a figura de qualquer coisa. Deus proíbe que ele seja representado por qualquer coisa, porque um objeto, ele é definível. O copo é definível, né? Ele é feito de vidro, ele cabe 200 ml de água, ele é quebrável. Então nós podemos definir as coisas, mas Deus é indefinível. Ninguém define Deus. Até mesmo a teologia, ela não tem a capacidade de definir Deus na sua essência. Ela define-se em Deus mediante a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que possamos nos relacionar com Deus e viver de acordo com a sua palavra. Quando diz quem é Deus, Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, mostrando que Deus não pode ser comparado de forma alguma com as imagens. As imagens são visíveis, Deus é invisível. As imagens são mutáveis, ela pode ser manipulada, mas Deus não. Deus não muda, Ele é o mesmo hoje e sempre. O homem constrói as suas imagens, os seus ídolos, e o manipula, e muda a sua aparência, e a sua aparência é definida de acordo com a cultura, com a nacionalidade. Nós sabemos que tem a figura do Jesus alemão, do Jesus africano, do Jesus indiano, do Jesus coreano. Cada um faz a sua imagem de acordo com a sua própria semelhança. Mas Deus, Ele proíbe adorar a Deus, o mandamento, por meio de imagem ou qualquer outra maneira não prescrita na Bíblia. A Bíblia é o princípio regulador pelo qual devemos adorar o Senhor. A Bíblia é o princípio regulador. Nós temos sempre que nos basear na palavra de Deus quando diz respeito à nossa relação, à nossa adoração ao Senhor.
Nós não podemos inserir no culto algo que muitas vezes ele pode até contribuir para chamar a atenção das pessoas, para emocionar as pessoas. Muitas vezes as igrejas colocam no culto coisas que servem para atrair e agradar as pessoas, mas muitas vezes coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E nós devemos tomar o cuidado de colocar no culto coisas que, até mesmo coisas do Antigo Testamento, como a Arca da Aliança. A gente vê igrejas hoje que colocam no culto a Arca da Aliança, e as pessoas vêm e colocam a mão na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo de Cristo, da vinda de Cristo, tudo era simbólico, simbolizava a presença de Cristo, e agora a presença de Deus, e a presença de Deus agora está em Cristo Jesus. Há igrejas que colocam o chofar, a trombeta, e tocam a trombeta dentro da igreja. Isso causa um impacto, mexe com as emoções das pessoas, levam, quem sabe, transporta as pessoas para um passado distante, mas isto não é mais necessário, porque era apenas sombra do que haveria de vir, e agora já não precisamos da sombra, porque a realidade está presente, Cristo está presente. Antes era a sombra de Cristo, mas agora é o Cristo presente e vivo entre nós. Entre nós. A palavra de Deus proíbe um serviço errado ao Deus verdadeiro. Um serviço, uma maneira errada, uma forma errada de cultuar ao Deus verdadeiro é proibido na palavra de Deus. Às vezes nós queremos, sim, com boas intenções, prestar um culto ao Senhor, e as pessoas usam os seus meios pessoais, mas todo culto que é oferecido a Deus de maneira errada, ela é proibida na palavra do Senhor. Proibido na palavra do Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 15 a 18, a palavra do Senhor nos diz, capítulo 4, 15, diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto culto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, mostrando que Deus, quando se revelou ao povo de Israel, Ele não se revelou de maneira física, visível, exatamente para que o homem não viesse, porque o homem ele tem a tendência, né, de se apegar ao que é visível, ao que é palpável,
E aqui o Senhor deixa bem claro para que nenhuma figura de homem ou mulher, de animais ou de qualquer outra coisa semelhante, o homem pudesse expressar ou utilizar como um meio de adoração. Como um meio de adoração. Agora fica a pergunta: estaria Deus proibindo toda e qualquer criatividade humana, a arte, de alguém que tem o talento de esculpir na madeira, na argila, no ferro e no bronze, artes de escultura? Essa fica a pergunta. Porque muitas vezes nós caímos para os extremos e dizemos: toda figura não pode fazer figura nenhuma. E quando nós olhamos para a nossa escola dominical, nós entendemos que as crianças são educadas com material audiovisual. E tem as figurinhas para eles pintarem os desenhos. Existem aquelas figuras em que eles olham e vê um senhor com a roupa comprida, com uma barba. E nós sabemos que nas revistinhas muitas vezes vêm sim as figuras. E nós sabemos que na história da igreja, no começo, as imagens, as figuras foram tidas como, na igreja medieval, para ensinar as pessoas que não sabiam ler, para que elas pudessem ter melhor compreensão. Melhor compreensão. Mas quando nós vemos na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela proíbe fazer imagem, mas a palavra de Deus aceita os símbolos. Os símbolos, como a arca é símbolo, é um símbolo convencional da presença de Deus. Ela não representa Deus, ela é simbólico. Quando diz a arca está presente, simboliza a presença de Deus. Mas nós sabemos que o povo de Israel perdeu uma guerra, mesmo tendo a arca junto deles, porque o homem em pecado, ele não pode ser liberto por uma coisa simbólica, porque se o homem abandonou aquilo que é simbolizado, que é Deus, o simbólico não pode nos proteger. E o povo de Israel muitas vezes fez da arca e do templo um amuleto de proteção. O templo, ele era símbolo da presença de Deus. Mas o povo achava que estar no templo e fazer o seu sacrifício os protegia e trazia sobre eles a bênção de Deus. Mas nós sabemos que o templo não protegeu o povo quando os babilônicos entraram em Israel e destruíram o templo e levaram o povo como cativo para a Babilônia. O templo, o símbolo da presença de Deus, não protegeu o povo, porque o povo havia feito do templo um amuleto. Um amuleto. Nós sabemos que todo o tabernáculo ele foi construído, e nós sabemos que sobre a tampa da arca estavam os querubins, os anjos, a figura de anjos, mas eles eram símbolo, era símbolo, não era a representação real de um Deus real, de um Deus invisível, era apenas o símbolo. Como a bandeira é o símbolo de uma nação, o símbolo de uma nação. Às vezes a nação não representa a dignidade da sua bandeira. Ordem e progresso é o símbolo, mas muitas vezes a ordem e o progresso
não está sendo evidenciado na vida de uma nação, mas a sua bandeira é o símbolo do progresso, é o símbolo do desenvolvimento de uma nação. Então, que nós possamos compreender para não levarmos para os extremos. Será que é proibido tirar uma foto do entardecer, no entardecer do sol que se põe? Na verdade, o pecado não está fazer algo, uma figura, pelas mãos de um artista. O pecado é fazer algo com intenção de adoração. De adoração. Esse que é o problema. Então Deus, Ele é soberano para escolher a forma como adorá-lo. Mas em segundo lugar, nós vemos que Deus, o Deus soberano que escolhe a forma, Ele é zeloso para que se faça cumprir a forma que lhe agrada, a forma de adoração. E o verso 5 do capítulo 20 nos diz o seguinte, o verso de número 5: não os adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço, no verso 6, faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Os motivos para não fazer um ídolo, uma imagem, primeiro, porque é proibido. Segundo, a idolatria, ela também significa, ela simboliza a prostituição espiritual. O homem adorar a Deus através de uma figura, de uma imagem, é como um adultério, onde duas pessoas se relacionam, mas alguém entra nessa relação e contamina essa relação. Deus, Ele tinha uma relação de casamento, de aliança com o seu povo. E Deus era zeloso para cuidar dessa relação entre o seu povo e Ele. E a palavra de Deus usa a expressão de um Deus que tinha ciúme. O ciúme santo de Deus levava Deus, meus queridos, a não ignorar que havia algo errado na sua relação com o seu povo, que era exatamente o espírito da adoração que estava dentro do coração das pessoas, que se utilizava de um elemento estranho para se relacionar com Deus. A idolatria, ela é um adultério espiritual. E Deus, no seu zelo, quantas repreensões Deus trouxe para o seu povo, porque o povo estava realizando ou se dirigindo a Deus de maneira não devida. Nós vemos na palavra de Deus quando aqueles que colocaram fogo estranho no altar de Deus e foram consumidos. Nós vemos quando o rei Uzias entrou no templo e ele foi ocupar o lugar dos sacerdotes, oferecendo sacrifício a Deus, ele foi tomado por lepras. Nós vemos quando o povo de Israel foi transportar a arca numa carroça, e foram seguindo e fazendo tendo boa vontade, eles fizeram e transportaram a arca do Senhor de forma errada. Era para ser carregado
através de uns varões, eles transportaram numa carroça. Mas diz a palavra que aquilo desagradou a Deus, né? E Deus trouxe o quê? Naquele momento, fogo do céu consumiu, e naquele momento Uzá, ele perdeu a sua própria vida. E depois Davi, entristecido, foi procurar fazer as coisas da maneira certa, e chamaram os levitas, chamaram o sacerdote, e esses levitas, eles pegaram a arca da maneira certa, e conduziram ao seu devido lugar, e ali Deus aprovou, e Deus se agradou, porque Deus é zeloso, Deus disciplina. Por isso que o texto diz que Deus visita a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Nós sabemos que as nossas escolhas, a maneira como nós escolhemos, a forma como nós escolhemos para cultuar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, e se aborrecermos ao Senhor, o texto diz que Deus visita a nossa iniquidade, e os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, sofrem consequências. Mas o texto diz bem claro: aos que me aborrecem, porque na medida que o homem se arrepende dos seus pecados, à medida que o homem abandona o erro, a sua relação com Deus, ela é estabelecida, ela é restabelecida. Em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 10, diz assim: verso 10: não te esqueça do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Por que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Porque quando o homem se desvia dos propósitos de Deus, ele também deixa de ensinar e de testemunhar aos seus filhos a maneira correta de adorar os nossos Deus. E os filhos se tornam gerações sem Deus. Os filhos se tornam gerações sem temer a Deus. Mas quando esses filhos reconhecerem, quem sabe, na sua idade da razão, e ter um encontro com Deus, então tudo isso é desfeito. Porque muitas vezes, meus queridos, nós sabemos que foi criada a doutrina da maldição hereditária, onde se diz que mesmo você sendo crente, você tem que quebrar a sua maldição, porque seu pai e sua mãe desagradou a Deus em alguma área da vida, e você está sofrendo as consequências. Mas nós compreendemos, à luz da palavra de Deus, que quando o homem se arrepende, quando o homem se converte, toda maldição ela é desfeita. Porque em Romanos, no capítulo 8, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Tudo se fez novo.
Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mostrando que, apesar de muitas vezes a gente sofrer as consequências de um representante que nos representa mal, Adão nos representou de maneira negativa, mas Cristo de maneira positiva. Nós sabemos que o povo de uma nação sofre consequências de décadas quando um governo administra mal a nação e coloca o país num estado de dívida. Por causa da corrupção, uma nação pode levar 10, 20 anos para se recuperar. É verdade que quando nós muitas vezes não cuidamos devidamente da nossa saúde, quantas pessoas que desde a sua juventude mexeu com álcool, droga, entorpecente, de repente ele casa e muitas vezes ele gera filhos com deficiência. Por quê? É a consequência das escolhas e da maneira de viver. Mas no mundo espiritual, meus queridos, o crente não precisa de fazer uma terapia para quebrar maldições passadas. E isso nos anos 80, estava no auge, esse negócio de quebração de maldições, ainda hoje tem isso. Você tem que fazer alguma coisa para que as maldições vinda do seu pai, da sua mãe, do seu avô, seja cancelada. Em Cristo toda maldição está cancelada e anulada. O Evangelho é a solução para libertar o homem de toda idolatria e de toda a consequência da idolatria. Meus queridos, nós vimos uma das últimas leituras, lá de Colossenses 1,15, que Jesus Cristo é a imagem invisível de Deus. Se o homem quer se apegar a algo que represente Deus, que seja a figura real de Deus, o homem no Evangelho tem Jesus Cristo como uma única imagem invisível de Deus, que se tornou visível, que se tornou palpável, que habitou entre nós. O Evangelho apresenta Cristo, Jesus Cristo, como o único caminho que nos leva até Deus. A imagem, as figuras, que é colocada como mediadora, é uma corrupção na nossa mente da real imagem de Deus, mas Cristo é o caminho. João 14,6, Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Não é Pedro, não é João, não é Paulo, não é Maria. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Para concluir, nós compreendemos que o homem foi criado como um ser adorador. Ele pode viver no deserto, ele pode viver na selva, ele pode viver numa sociedade urbana. Ele é um ser adorador. E por falta de conhecimento da verdade, ele adora qualquer coisa.
ele adora a si mesmo. Ele cria uma imagem de Deus dentro do seu coração, que a Bíblia diz, os ídolos do coração. Tem pessoas que não têm uma imagem física, mas ele tem uma imagem imaginária. Ele tem um Deus no seu coração. Seja nos pensamentos, seja na vontade, seja nos desejos ocultos, ele tem muitas vezes algo que ocupa o lugar de Deus no seu ser interior. Isso também é idolatria. Algo que ninguém vê, mas está dentro do nosso coração. O que nos liberta o homem da falsa idolatria e o conduz à verdadeira adoração, é a conversão. Quando o homem tem conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o homem ele entrará por um processo de novo nascimento, arrependimento e conversão. Quando Paulo estava em Éfeso, ele pregou o evangelho a um povo que adorava outros deuses, a um povo que tinha os seus livros de magia. E quando esse povo ouviram a palavra de Deus, eles abandonaram as suas imagens, queimaram seus livros e se voltaram para Deus como o único Deus e Senhor de suas vidas. O evangelho da graça é a solução para uma humanidade caída no pecado da idolatria dos deuses falsos. Mas quantos cristãos que estão caídos no pé de coelho, que estão caídos, meus queridos, amedrontado com o gato preto. Quantos cristãos, meus queridos, estão dominados pela superstição, muitas vezes de um copo de água. Coloca o copo de água aí que o pastor ora, como se o copo de água pudesse ter algum poder mágico para restaurar a sorte dos cristãos. E a gente vê muitos cristãos dominados por uma superstição, por uma idolatria, baseado nessas pequenas coisas, como um pé de coelho, como uma ferradura. Coloca uma ferradura na frente da sua casa. O que pode ser feito a um povo chamado povo de Deus, que cai na idolatria. Na idolatria, meus queridos, até mesmo a idolatria do corpo, a idolatria da fama, a idolatria do poder, a idolatria do dinheiro, a idolatria de ter coisas. O povo de Israel, em muitas fases da vida, meus queridos, caíram na idolatria. E quando o crente está caído, dominado por alguma coisa que se tornou o senhor da sua vida, como o dinheiro, seja um crente, seja 2 crentes, 10 crentes, seja a igreja, o que a igreja precisa? Passar por um avivamento espiritual, reavivar a fé no coração, tirar do coração aquilo que o escraviza, que domina, que o sufoca, que desagrada a Deus, que está no desagrado de Deus. Assim fez o rei Josias, assim fez o rei Ezequias, trouxe um grande avivamento. E esse avivamento, o que é esse avivamento? É gritar, é falar em línguas. Esse grande avivamento é voltar para a palavra de Deus
reconhecê-la como ensinamento de vida, se arrependendo dos pecados, deixando os pecados e se voltando para Deus. Ao não crente é a conversão, aceitando Jesus. E para o crente caído, ele precisa buscar um renovo, um avivamento espiritual. Qual é o conselho para o crente que está vivendo, adorando a Deus da maneira certa, em espírito e em verdade? Devemos tomar cuidado, meus queridos, porque muitas vezes a forma está correta. Eu adoro a Deus com os cânticos espirituais. Eu adoro a Deus ouvindo a palavra de Deus. Eu adoro a Deus porque eu estou santificando aparentemente a minha vida está santificada. Devemos tomar cuidado porque muitas vezes nós estamos fazendo tudo certinho, mas Deus não está se agradando. Por que Deus não está se agradando? Porque as motivações são erradas. Quando a gente vê no capítulo 1 de Isaías, que o Senhor diz, olha, eu não aguento mais as suas ofertas, as orações de vocês, os sacrifícios de vocês, porque o Senhor está dizendo, aqui no templo, aqui no culto, vocês fazem tudo bonitinho, é tudo redondinho, mas a vida de vocês está manchada pela corrupção, manchada pelo sangue, manchada pela impureza, manchada pela idolatria, pelo pecado. E o Senhor então diz na sua palavra, lavai-vos, purificai-vos. Se primeiro uma mensagem para o não crente, que se converte, entregue o seu coração para Jesus. Se a segunda mensagem é para aquele que está caído e precisa de um avivamento espiritual, a última mensagem é para aquele que está em pé e tenha cuidado para que não caia. E para que eu venha a não cair, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo esse formalismo de fazer tudo certinho, porque o grande problema está dentro do coração. Você pode cantar, mas o seu coração está longe daqui. Cantar com a boca e o coração está distante. O Senhor diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas o que eu posso fazer para que essas coisas não aconteçam, para que a forma e a essência esteja presente na nossa adoração? Então nós precisamos cultivar a vida de oração, estar sempre confessando a Deus os nossos pecados, estar sempre agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. A segunda coisa é ter vida na palavra. Leia sua Bíblia, medite na palavra do Senhor. Uma vez se alimentando da palavra, você se alimenta de Deus. Consagre a sua vida no poder do Espírito Santo. A santificação, ela é manifestada pelo fruto do Espírito. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, e nós sabemos que a santificação é uma obra do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito santificar a sua vida através da palavra, para que você preste culto de adoração e não tenha um ídolo no coração. Você precisa exercitar isso na prática, chamado de piedade prática, onde tudo o que você faz está relacionado à palavra e à vontade soberana de Deus. O homem piedoso, ele vive a sua vida para o Senhor em todo lugar, em toda circunstância. Meus irmãos, que nós façamos dos ensinamentos
do segundo mandamento, a compreensão de como eu vou me dirigir a esse Deus único e soberano, a maneira está contida na sua palavra, e permaneça a palavra de Deus. Amém.